Oi, boa tarde. Sejam bem-vindos. Quem começar a entrar agora nessa live de domingo, esse final de semana foi um final de semana diferente, que a gente fez duas lives ontem e hoje. Eu quero agradecer as pessoas que participaram ontem da live. Quero também dar as boas-vindas a quem já está entrando. Cris, meu amigo, acabei de ver sua live, linda a sua live. Minha convidada, Eriquinha, ela já entrou, já está aqui no Divulgando Ciência. E essas lives que eu tenho feito têm o intuito justamente de trazer novidades, de trazer conhecimentos, de trazer informações que sejam úteis para o nosso dia a dia. Estou até animada, estou falando até errado. Quero agradecer também, Daniel. Um beijo. Obrigada, Cris. Linda Beta. Obrigada a você. Quero também dizer para vocês que a gente vai continuar com essas lives. Nós vamos ter novos temas. Se vocês quiserem sugerir algum tema que seja de interesse, pode mandar a mensagem via mensagem direta, que eu vou fazer uma questão de fazer parte dessa live. E vou chamar agora a Eriquinha. Deixa eu chamar ela aqui. Bragas. Ela é bióloga, ela é doutora em alimentos e nutrição. A câmera está invertida, Eriquinha. Só Menina, invertendo você as tá setinhas. aqui. Aê, amiga Na hora que a linda! gente treina, não mostra, né? Não mostra. Se Eu você acho quiser chegar um pouquinho para trás, amiga, que tá um pouco junto aí, pronto. engraçado porque Melhorou. eu não mexi em nada desde aquela hora que a gente testou, né? E as coisas mudam. Mas enfim, tá melhor agora? Ah, melhor. Tá me Bem-vinda, amiga. ouvindo Tô bem? muito feliz. Tô te vendo, tô te ouvindo. Deu até um calor agora. Eu acho que é emoção. Muito bom, Beto, muito bom. Eu agradeço muito o convite. Eu tô muito feliz de você ter aceitado, porque assim, o intuito de fazer essas lives é justamente isso, de fazer com que a gente traga informações que sejam úteis para as pessoas e que também a gente possa fazer essa conexão, que com a quarentena, com esse período de pandemia, a gente tem ficado muito isolado, então coisas que vão acrescentar e vão contribuir para o nosso dia a dia, a nossa vida, né, em geral, é sempre bem-vindo. Então, bem-vinda, amiga. Deixa eu apresentar a Eriquinha, como eu falei no início Obrigada. da live. Minha amiga chama ela de Eriquinha, porque não tem como chamar de Érica Fraga. Tranquilo, Porque adoro. E Não tem Eriquinha, ela é problema. bióloga e tem doutorado em alimentos e nutrição. E ela, Isso. depois que começou esse período da quarentena, como eu, criou um Instagram justamente para divulgar a ciência e como uma forma de propósito, como uma forma de mandar a mensagem, porque a live, o tema é justamente para falar sobre o que você tem a falar para o mundo, qual a sua mensagem para o mundo. Então, acho que quando a gente tem uma mensagem forte, quando a gente tem algo que é da nossa essência, a gente precisa, né, dizer para o mundo. Então, Eriquinha, seja bem-vinda. Por favor, quiser falar o que for assim, de início para nossa live, fique à vontade. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada, Beta, obrigada. Eu agradeço demais a sua oportunidade, né? Eu acho que a quarentena para todo mundo começou meio que no meado de março, abril, né? E desde então eu venho conversando muito com você, né? Porque a gente meio que começou ao mesmo tempo, com propostas diferentes, mas a gente se aventurando junto nesse caminho, né? Das lives, né? Das E aí lives. foi muito dentro daquilo até que você já abordou em algumas lives suas, né? Como se recriar, como se reinventar, né? Na quarentena. Então, você já falou um pouquinho, né? Mas muito do que motivou, eu acho que não só a mim, mas como muitos outros companheiros meus da ciência, era o fato de que, como o vírus era tudo muito novo, muitas fake news, na verdade, fake sciences, né, foram surgindo. E a gente recebia muita coisa
pelo WhatsApp, né, pelas redes sociais, falando, se você tomar água morna, o vírus vai para sua garganta, você não vai desenvolver a doença, toma chá disso. Saiu uma série um postzinho que tinha o pH dos alimentos, mas uma escala de pH completamente errada. Qualquer um que tem um mínimo conhecimento de química sabe que aquilo ali não tem nada a ver. Teve um químico se dizendo autodidata, ensinando a fazer álcool em gel super errado. Então, assim, foram muitas coisas erradas e muitos mitos criados. E quando essas coisas erradas são divulgadas, quando esses mitos são criados, na verdade, aquilo que a gente sabe que é o certo para prevenir, todo mundo sabe de cor, né? Distanciamento, álcool em gel, não levar a mão no rosto, a pessoa se descuida, porque a pessoa acha, eu estou tomando chá de não sei o quê, que me serve para prevenir, né? Então, assim, eu via muitas coisas erradas, falava para as pessoas que estavam mais próximas para mim, que me perguntavam e tudo, mas eu sentia a necessidade de falar, né? E, assim, até pegando um gancho numa live que você fez logo de cara, que foi aquela, transformar medos em ações, né? Eu assisti aquela live sua e eu falei, caramba, eu sou tímida, abrir um Instagram, eu não sei nem abrir, como é que eu vou fazer esses posts, né? Eu não sei, não domino a arte, né? Como é que eu vou fazer isso? Mas aí eu falei, cara, eu quero falar, eu acho que eu posso ajudar dentro daquilo que eu sei, dentro da minha área. E aí eu fiz o primeiro post. E foi um post que eu achei assim. Eu perguntei ao Rodrigo, meu marido, se ele sabia aquilo ali, que foi como que é o contágio, né? A forma, por que que a gente não pega o vírus pela pele, mas pega pela mucosa, né? E aí eu perguntei a ele também não sabia, eu perguntei a outras pessoas, as pessoas também não sabiam muito. Falei, eu vou lançar isso aí, vou ver o que que dá. Aí eu fui lá, estudei, fiz o post ainda no meu Instagram pessoal. E muitos amigos falaram, Érica, eu estava com essa dúvida, foi muito bom e tal. E aí eu falei, caramba, de repente o que eu quero falar tem alguém querendo ouvir, né? Sim. E aí depois, na sequência, veio uma tia minha perguntando sobre manteiga e margarina. E aí eu expliquei a ela também, outros familiares meus entraram nesse assunto, essa discussão é muito clássica da manteiga e da margarina. E aí eu tenho uma amiga nutricionista que ela já estava fazendo esse trabalho no Instagram já há muito tempo. E eu falei, você topa fazer? Ela, eu topo, vamos fazer uma live. E a primeira live foi muito boa, assim, a repercussão da live sobre gorduras, a gente abordou um monte de aspectos, falamos do azeite e tal, foi sucesso também. Aí depois eu virei e falei, eu tô pensando num outro tema, e fui convidando os amigos, né? E aí, meu amigo, eu topo fazer com você de transgênicos. Opa, vamos embora, vamos montar de transgênicos. Enfim, eu não sei quantas lives eu já fiz ao todo, geralmente eu faço a quinzenal, e muito legal é que agora as pessoas, os amigos já estão interessados em fazer, né? Eles falam, Érica, será que você acha legal abordar esse tema? Então a gente discute o roteiro, vê o que que é legal e tal. E eu tô achando muito legal porque faz parte de um movimento mesmo, né? Em geral são pessoas que trabalham com ciência, são pessoas que ou estão fazendo pós-graduação, ou já fizeram a pós-graduação e já estão no mercado de trabalho, mas têm um conteúdo muito bom, já são professores e tudo mais, né? O caso da Maíra, amiga nossa, que fez da carne vermelha Fez a também. live. Ela tá aí, tá colocando um rostinho, uma carinha para você. Isso. E a gente conversando, né? A gente incentivou, poxa, vamos fazer live. E algumas pessoas, né, no geral, mas eu não gosto muito dessa coisa tecnológica, de não ver as pessoas e tal. Mas, no geral, quando a gente termina a live, quando a gente troca a mensagem ali, todo mundo se sente muito grato, muito feliz de poder comunicar. Eu acho que até porque as pessoas estão distantes, né? Então, todo mundo fala que é muito gratificante dar esse retorno de contribuição, porque em geral, muitas vezes, nós somos crias da universidade pública, né? E nos doeu demais a gente vê a ciência sendo tão difamada, desacreditada, as universidades públicas que são essenciais sendo também difamadas, então a gente sente que a gente precisa sair um pouco do contexto de congresso, sair um pouco do contexto de só publicar e realmente popularizar e divulgar a ciência.
Se eu for falar para você a minha tese de doutorado, a minha tese de mestrado, te explicar tudo e tal, talvez você não sinta tão interessada, porque é muito específico, né? É uma pecinha de um quebra-cabeça. Mas se eu puder trazer para você conteúdos do dia a dia, dúvidas que você tem no dia a dia, você vai se interessar pela ciência. E aí eu vou estar Sim. fazendo o meu papel, digamos assim, de te ajudar, de repente a te mostrar. Talvez eu não tenha a resposta pronta para você, porque na ciência a gente às vezes tem muito mais dúvidas do que certezas. Mas eu Tem muito posso te mais dizer, não, perguntas, né? muito Muito mais mais perguntas, perguntas. muito mais Amiga, perguntas. se você chegar um pouquinho para trás, porque eu tô com medo de quando gravar a live, desculpe de interromper, cortar seu rosto. Chegue um pouquinho para trás, isso aí, pronto. Tá bom? Tá Ótimo. melhor. A gente, né, fez o teste, não mexi em nada e deu diferente. Eu acho que a câmera muda mesmo. Se você empurrar um pouquinho o celular para baixo também não fica melhor, não, para tirar menos teto e mais parecer mais aqui o seu. Tá. Aí, vê se você Foi? consegue ajustar. Mais um pouquinho. Aí, tá ótimo. Pronto, perfeito. Pronto. A gente Tá vai melhor. ajustando. Foi subindo E, aqui. é... Sim, Então é vale. isso, né? Aí foram surgindo as ideias e aí a gente está aí. Eu já não sei mais quantas lives foram, mas as ideias Eu ainda acho, não pararam. eu acho que essa questão que a gente vai iniciar a nossa live de falar sobre o que toca a gente, o que faz sentido para a gente, para divulgar para as pessoas, que é o importante no momento em que a gente toma a decisão e a coragem, porque para você falar de um tema, para você se expor, é preciso que você tenha coragem e que você saiba o que você vai falar. Porque também não adianta você ter a coragem e não agregar valor. Então, como você tem o conhecimento e sabe que sua essência é falar sobre determinado assunto e que vai contribuir com outras pessoas, e mesmo que você não saiba que vai contribuir, de alguma maneira você vai tocar o outro, então, Exatamente. para mim, já vale a pena. Se tiver uma pessoa aqui na live que saia feliz, como você falou, que a gente sai feliz da live, tanto quem faz como quem recebe. Então, eu acho que o propósito principal das lives e da gente ter o que falar é justamente esse propósito de passar a sua mensagem, não ficar guardado, porque todo mundo tem algo a falar, como diz o título da nossa live. Todo mundo tem algo a falar. E é muito importante mesmo, Beta, porque assim, é um movimento que se começa, né? E todo mundo vai gostando desse movimento, e você tem que vencer os medos, né? Você tem que se preparar. Eu estudo muito, assim, apesar de montar o roteiro, geralmente eu trago convidados, mas eu também faço Sim, alguns comentários estuda, e precisa tal. Então, estudar. você precisa estudar até mesmo para montar o roteiro e também para se preparar para as dúvidas que podem surgir, né? Então, assim, é muito estudo, eu passo horas preparando e nunca vou numa fonte só, né? Eu acho que o legal da ciência, da pesquisa é muito isso. A gente não pode acreditar no primeiro artigo, não é não acreditar, mas a gente tem que ter uma leitura ampla, né? Então, a gente às vezes lê 2 artigos, 3 reportagens e vai cavacando coisas para passar a verdade, né? E é o que você falou, às vezes você assiste uma live. Talvez você não consiga absorver 100% daquele conteúdo ali que é passado, né? A gente sabe que a live no Instagram, a gente não consegue estar na live ao mesmo tempo, estar respondendo aquela urgência que chega no WhatsApp, às vezes a conexão cai e tal, mas está ali gravada a live para ser consultada e você, o pouquinho que você pega daquilo ali, você já desperta um pouco para aquele assunto, para aquele tema, né? Tem uma amiga minha que ela assistiu a live da carne vermelha, né? E ela falou, Eriquinha, eu não consigo reduzir a carne vermelha, né? E eu falei, ó, eu não consigo não comer a carne vermelha. Eu falei, mas não é para você deixar de comer. É só para você ter consciência das suas escolhas. As escolhas são livres, você faz o que você quiser, o corpo é seu, a escolha é sua. Mas é importante você ter o conhecimento daquele tema para você ir ampliando os seus horizontes, ampliando as suas ideias, fazendo conexões. E aí eu lembrei até, Beta, de uma live sua que eu vi, eu acho que eu comentei contigo, era uma live sobre contação de história, Com a Ana né? Flávia Basso. É uma E foi excelente contadora de histórias. Antes de você ótimo. falar da live, amiga, chegue um pouquinho para frente, porque agora o Agora celular eu acho que desceu de novo.
E aí tá mais teto do que seu rosto. Se você chegar ali pra trás, assim, o celular pra trás, não fica melhor, não? Mas aí ou eu chego. Não, é melhor ele aqui, não? Pronto, então, aí. Mas você não pode deixar que o teto cresça, porque o teto tá crescendo. É, mas aí é a questão do suporte, amiga. Aí não vai ter muito. É porque ele vai Então você subindo. fica assim na O frente, que aí importante é o áudio. O importante é mais me ouvir. Ver é bom, mas o importante é ouvir bem também. a gente quer ver você, você tá tão bonita, amiga. Não pode ficar longe, não. Áudio espalhado fica péssimo, né? É, E aí, sim. amiga, Aí você viu a live de Ana Flávia Basso comigo. peguei essa live. E a princípio essa live não era, eu não tenho, não sou mãe, né? Não era uma live que, não vou contar história para quem, né? Não é uma minha área muito, não tem sobrinhos e tal. Mas eu vi a live, né? Você estava fazendo, eu falei, vou ver a live. E eu achei super legal a live, porque ela explicava toda a importância do gesto, da formação da criança a partir daquilo ali, da importância da contação da história. E aí eu vi aquela live, eu gostei muito, me despertou. Eu passei essa live para outras pessoas que tinham crianças em casa, né? Então eu acho que você comunicar é muito isso, né? Às vezes o que eu estou comunicando não serve diretamente para você, mas você sabe que pode servir para uma outra pessoa que esteja precisando. E assim vai se formando uma conexão mesmo, né? Uma rede de contatos. Eu fiz muitas amizades nessa quarentena. Muitas. E amizades boas. Cleo tá participando aqui. Ela já fez também uma live aqui comigo falando sobre solidariedade, sobre a questão da gente pensar no próximo. Ela tem até o Instagram, que é Amigos Unidos para Sempre. Então, todo mundo pensou numa forma de contribuir com o avanço da humanidade e da maneira que sabe, da maneira É, que te toca, da maneira que é a essência, né? Então, é. se a gente puder, em cada live que a gente assistir, pensar em alguém que vai ser útil para que essa pessoa trabalhe alguma necessidade. Por exemplo, você mesma falou que no início você teve um medinho de fazer a live. Então, Tive, a questão da gente conversar com o outro que já faz live já te ajuda a ficar mais desinibida, né? tive nas primeiras lives assim, eu dormia até mal, né? Porque a gente fica com medo, a conexão vai falhar, será que vai dar certo? Será? Porque a gente ainda não está acostumado com os recursos, né? E aí eu ficava, caramba, será que eu vou conseguir dar conta? Porque para quem faz a live, né, a gente tem que estar atento nas mensagens, né? E o Instagram vai subindo tudo muito rápido. Então, às vezes, 3 pessoas comentam ao mesmo tempo, a mensagem sobe muito e você tem que estar, enfim, desenvolver tudo isso, né? Então, nas primeiras lives, eu me sentia mais ansiosa, mais nervosa, assim. Mas hoje em dia já está muito natural, porque é a questão da prática, né? Quanto mais a gente Treino, pratica, o treino, a prática. Então, hoje em dia já é muito, muito mais natural, até tá mesmo o vendo? roteiro. O roteiro a gente já faz mais rápido, porque a gente já sabe os caminhos para seguir, né? Já sabe o Então, assim, tempo, mais ou menos, que você vai usar, o tempo que vai ser para cada parte da live, depois a outra parte. Você já começa a pensar na estrutura da live, fica bem profissional. confesso que às vezes a live é tão boa que eu me perco no tempo. Às vezes a gente bota, fica atento, mas aí a gente começa conversando, aí vai quando vê já está acabando, né? E o Instagram Com é assim, ele certeza. avisa só com 30 segundos, né? Já tá, mal dá para dar tchau, né? E é muito legal isso que você falou da rede de conexão que se cria, né? Porque assim, eu comecei no meu Instagram pessoal, que era só para minha família e os amigos assim de longa data, né? E aí fiz a minha primeira live lá ainda. E aí amigos que viram falaram, Érica, eu queria que outras pessoas, minha tia visse a live, minha prima visse a live. E eu falei, caramba, será que eu faço então um Instagram aberto? Porque aí todo mundo vai ter acesso a isso, né? Como é que eu faço isso? E aí eu abri fiz o Instagram aberto e tal. E assim, consegui reencontrar muitas pessoas que estão fazendo, que se formaram mais ou menos na mesma época que eu, na mesma universidade, né? Que é a UENF. E que estão nesse caminho também, amigos meus da turma também, muita gente está nesse movimento de se expressar.
né? Principalmente no sentido de divulgar a ciência, no mesmo contexto que eu. Não foi uma coisa combinada, mas é uma coisa que tem muita gente junta nesse movimento. Valorizou a ciência esse momento de pandemia. As pessoas viram a real importância de você ter essa valorização da ciência, não só da ciência, como também da hospedagem, que foi o que a gente falou ontem do turismo, a importância do turismo para a economia, para tudo. Então, tudo quando a gente perde, né? É na ausência que a gente vê o real valor das coisas. E a pandemia veio muito para isso, né? Eu acho que a ciência ela passou por uma fase muito desacreditada, né? E ela agora está super em alta, tá todo mundo muito ansioso, era o que a gente estava conversando ontem na live sua. Todo mundo quer viajar, mas e aí, vai ter a vacina? A gente vai viajar sem a vacina? Como é que é essa questão, né? E a gente não sabe, né? Uma das coisas também que me motivou muito também foi uma conhecida minha no Facebook que ela colocou, tipo assim, como se a cura da Covid não estivesse acontecendo por falta de empenho dos cientistas. E ouvi isso. E aí eu falei, caramba, calma aí, que ela está muito desencontrada das informações do que é ciência, né? Não depende das horas trabalhadas. Quem faz ciência sabe disso, né? É como se você tivesse um grande quebra-cabeça. Tem dia que você monta algumas peças, avança um pouco mais. Tem dia que você não avança nada. Às vezes você vai por um caminho e não surge. Então eu tenho certeza que no mundo todo tem muita gente procurando essa cura, não só para si própria, mas o que o cientista quer de verdade, o cientista é movido pela paixão. O que o cientista quer de verdade é deixar o nome marcado na história. O que a gente faz é muito além de fazer uma monografia, uma dissertação, um doutorado. A gente quer achar algo que seja referência para ser usado na área, né? Então, quando a gente tem um achado, todas as nossas teses, dissertações, elas viram um artigo científico, e esse artigo científico, ele é de publicação internacional. Então, uma pessoa na China tem acesso ao que eu publico, uma pessoa, enfim, no mundo todo tem acesso àquilo que é publicado, né? Então, o que a gente quer, o que motiva a gente é justamente isso, é registrar, é deixar marcado na história. E aí me perguntaram, você ganha dinheiro quando você publica um artigo? Não, a gente não ganha. A gente monta o currículo. O cientista é movido por quê? Para montar o currículo dele, né? Um cientista renomado, ele tem um currículo muito extenso, de muitas publicações, mas não necessariamente não recebe uma quantia em dinheiro na conta dele. Não é a nossa percepção de trabalho é um pouco diferente do mundo corporativo, né? Então, pode ter certeza que os cientistas ao redor do mundo todo devem estar virando noite. Quem é da área mesmo de imuno, de infecto, virologia é uma área extremamente difícil da biologia, né? Com quem você conversar, assim, as pessoas que entender o sistema imunológico da gente, é bem complicado, é bem complexo, não é simples. Então, eu tenho certeza que os pesquisadores, como um todo, estão correndo atrás demais para descobrir essa cura aí. E eu acho que essa questão das pessoas quererem essa informação relacionada à ciência vai muito da curiosidade. O ser humano, por si só, é muito curioso. Então, quanto mais novidade a gente vê, mais você se interessa. Então, se você tem algo que tem validação, que tem um respaldo científico, isso é muito mais valorizado. Eu estou até vendo aqui que na nossa live já tem muitos comentários. Deixa eu falar aqui com o pessoal. Laura entrou, mandou um beijo aqui, lindas. Ela disse, tem dias que eu não monto nenhuma pecinha de quebra-cabeça, que ela está falando em relação ao que você falou, que é para você montar, né? Érica falou tudo. Infelizmente, ou não, os cientistas não trabalham por dinheiro. Quem falou foi Felipe Aleixos. O Felipe fez comigo a live dos transgênicos, né? Então, sim, eu lembro. É o que eu falo, a gente é movido, o cientista é movido pela paixão, por um propósito maior, né? Outra informação aqui que Milton está falando, é importante pensar em ser um facilitador, ou seja, compartilhar conhecimento e fazer emergir dúvidas para fortalecer o debate. As lives mais interessantes são assim. Então, justamente, para que a gente faça aquela pulguinha, né, que fique na orelha da pessoa e que ela se estimule a estudar mais.
Cleo também escreveu: não passamos pelo processo de adaptação, pois a pandemia não avisou, simplesmente aconteceu e as lives chegaram para ficar. Então, É. todo mundo aqui comentando, muito feliz, gente. Obrigada pela participação. Por isso que você acaba que você não se prepara, então dá mais medo, né, Beta? Assim, no geral, né? Você não preparou aquilo. Eu não sabia, nunca, um ano atrás, eu não imaginava nunca ter um Instagram e fazer live, né? E agora eu vejo, estou aí quase que quinzenalmente, você também fazendo, a gente aprendendo a usar os recursos, né, que estão aí disponíveis e fazendo essa grande conexão que tem encontrado. Então, assim, mudou muita coisa, né? E eu acho que mudou para Muita. nesse sentido, né, de interação. Eu acho que essa coisa do tecnológico, ele é vantajoso, né? Sim, Maíra até está colocando aqui também, propósito de gerar e disseminar conhecimento. Fez a live com você sobre o consumo da carne, né? O consumo consciente. E por falar na live, vamos falar do seu super Instagram Divulgando Ciência, que tem as lives maravilhosas, que eu já tirei muitas dúvidas relacionadas a qual gordura é melhor usar, a questão dos leites, qual é o É, melhor, o que é bom, o que é ruim. Inicialmente você colocou uns posts sobre mitos, comparando coisas que você falou sobre chope, sobre galinha. Cite alguns para a gente a ideia, animar a galera a pesquisar mais, a virar cientista. a ideia inicial eram mais nesses posts, né? Só que, na verdade, as lives foram acontecendo. Então, assim, a ideia é continuar fazendo posts, mas no momento, qual era a ideia? Eu vou focar na live porque as pessoas estão em casa e estão mais disponíveis para fazer a live. E aí foram acontecendo, mas eu tenho várias ideias de post para fazer e vai acontecendo com o tempo. Tem um post, né? As coisas surgem conversando com as pessoas, geralmente na mesa, na hora do. Assim que vai surgindo. E aí surgiu a dúvida: qual a diferença entre o chopp e a cerveja, né? A gente senta, e aí, qual a diferença e tal. Então vai muito Eu na vi que é diferença da pasteurização. pasteurização. Estou falando até errado. A pasteurização, né, é um processo muito comum na indústria de alimentos. Ela é pasteurização porque ela veio de Louis Pasteur, que é um grande pai da microbiologia para Isso. então, que é uma técnica onde você usa uma temperatura, isso é muito usado também na indústria de laticínios, e aí você consegue, digamos assim, inibir o crescimento daquelas bactérias que você não quer. Então, a diferença da cerveja para o chopp é que a cerveja passa pelo processo de pasteurização. Ela tem o início do processo é muito parecido entre a cerveja e o chopp. Diferencia lá no final. A cerveja ela passa por esse processo de aquecimento, por isso que ela tem uma durabilidade maior. Só que esse processo de aquecimento, eles às vezes modificam um pouco do sabor. Por isso que tem a diferença entre o chopp e a cerveja. E o chopp, geralmente, ele é aquele tonel, né, de metal, é na pressão, por isso que ele sai com aquele colarinho que eu particularmente gosto mais, né? E a diferença no sabor é em função disso, desse processo de temperatura que ocorre no final. Tem a questão da validade, o envase, a cremosidade também, que é diferente. Isso, a cremosidade do chopp é maior, né? Porque ela sai sob pressão, mas a validade validade dele, do chopp, é menor, porque ele não passou pelo processo de pasteurização que a cerveja passa. Mas os dois geladinhos são ótimos, né? Entendi. Tem outro também do frango e versus hormônios. Essa Esse diferença que o povo acha que o frango toma hormônio para poder. Toma não, né? Dão hormônio pro frango. Ele essa toma uma pílula. Essa é um grande mito Mito. que foi. E assim, deixa os zootecnistas e os veterinários de cabelo em pé, né? Porque isso não é verdade. Na verdade, ao longo do tempo foram desenvolvidos técnicas onde o frango pudesse crescer, né, de maneira que pudesse comer mais e aí crescer mais rápido. Então, o frango criado em granja, ele tem um crescimento mais acelerado que um frango criado em roça, porque ele tem todo um trabalho de produção animal por trás. Mas se você injetar hormônio, é proibido, tá? É proibido. E, além disso, é inviável, porque o hormônio é caro.
Então não tem como ter. Existe toda uma questão se elas têm uso de antibiótico ou não, né? Porque, por exemplo, se um animal, qualquer animal, frango, boi, tiver em tratamento veterinário, ele tem um resquício de remédio no corpo dele, digamos assim. Então, esse animal ele não pode ser ordenhado, no caso da vaca, ele não pode ser abatido, né? Então, assim, o antibiótico, o remédio, pode ser que tenha, né? Mas não deveria. Por quê? Porque o proprietário, o veterinário responsável, não pode permitir que aquele animal seja ordenhado, seja abatido em condições de tratamento, entendeu? Mas o hormônio pode comer seu Chester no final de ano, tranquilo, não tem nada a ver. Não Daí tem. não tem. E uma outra informação que eu vi lá no seu. Uma informação não. Informações úteis que as lives proporcionaram foi a questão da gordura. A gente tem É. muita dúvida qual gordura é melhor para ser utilizada, a questão de aquecer a gordura. A live foi muito interessante. Aqui é difícil a gente falar muito sobre tudo, mas tem alguma informação que você acha principal assim sobre a gordura que as pessoas deveriam saber? Então, sim, posso fazer um resumão da live assim, né? Então, o que que acontece? Manteiga ou margarina, né? Que foi o ponto principal, né? O ideal é você evitar a margarina. Preciso, é veneno, vou jogar fora e tal. Se você gosta do sabor dela e tal, não precisa jogar fora. Do Mas, azeite também, falou muito do azeite, Ariquinha. Eu lembro isso, do azeite. vou Mas eu falar também. gostei mais da parte do azeite. Deixa eu só concluir essa, então, que eu passo para o azeite. E aí Ah, você pode consumir a margarina, a manteiga, você pode consumir a manteiga, desde que em condições não usar muita manteiga, porque a manteiga ela é rica em gordura saturada. A mesma coisa do óleo de coco é o queridinho aí do momento, é vendido como o óleo de coco é benéfico, é isso, é aquilo, não tem nada comprovado. Como cosmético, sim, ok. Mas ele, como uso culinário, ele também requer cuidados. Tem muitos, é vendido como algo muito excelente, mas não tem nada ainda que diga isso de fato. Então, assim como a manteiga, ele precisa ser usar, se for usado, assim como a banha também. Usar com moderação, porque são gorduras saturadas que precisam ser com moderação. O azeite, como você falou, foi o ponto alto, né? Porque tem aquela foi. dúvida, pode aquecer, não pode aquecer, né? E muita gente gosta de cozinhar com azeite. E aí o azeite, precisa entender primeiro os tipos de azeite que tem também, né? Quem cozinha com azeite, vai no supermercado, já deve ter visto, tem lá para vender o azeite extra virgem e tem um azeite de oliva. Esse azeite extra virgem, ele é aquele altamente recomendado para o uso, porque ele é rico em antioxidantes, ele tem uma gordura que é tida como saudável. O azeite é muito usado na dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta que está super em alta, que é um modelo de dieta que a gente deve ter, que é rica em frutas, o azeite em si e tal, variado, né? A questão de ser rico em compostos antioxidantes. Só que esse azeite extra virgem, quando aquecido, ele perde o que ele tem de bom. Ele fica, é como se fosse um desperdício, entendeu? Então, o azeite extra virgem ele tem que ser usado a frio, sobre a salada, né? Em preparos a frio. E o azeite de oliva, que é um azeite assim, a própria obtenção do azeite de oliva, ele já passa por um processo de temperatura e de refino que já faz com que ele perca algumas qualidades dele. Então, o azeite de oliva, tudo bem você usar para cozinhar, mas é como se você usasse um óleo, um outro óleo, né? A proposta, quando fala de usar o azeite, é o azeite extra virgem na salada, e não o Então, azeite. para o aquecimento, tanto faz ser azeite ou óleo. É indiferente. A princípio, sim, não precisa se preocupar, porque aquele azeite de oliva, se você for ver de fato, a parte de antioxidantes dele, ele não é tão rico em antioxidantes. Entendeu? O grande lance de você consumir o azeite é em função de antioxidantes. Entre o azeite e o azeite ele é bem rico em gorduras monoinsaturadas, que são boas também. Mas fica a gosto. Fica a gosto. O azeite de oliva fica a gosto, se você quer usar ou não. E gerou muita dúvida em relação a isso, né?
Porque Sempre gera, eu fico, até hoje eu fico me perguntando, ai meu Deus, será que é isso, será que não é? Eu sempre fico na dúvida em relação a alimentos. você saber assim, você vai no supermercado, tem os dois tipos de azeite. E aí você vê, poxa, eu, por exemplo, gosto de peixe com azeite, pela questão do Também. sabor, né? Camarão, eu gosto com azeite, pela questão do sabor. Só que eu não preciso usar o meu azeite extra virgem. Eu uso o meu azeite normal, né? Porque aí ele já não vou estar desperdiçando ele, entendeu? Porque o azeite normal, o azeite de oliva em si, ele é pobre em é, compostos antioxidantes por si só. Entendi. Camila está até perguntando aqui, qual produz mais composto tóxico ao ser aquecido? Óleo ou azeite? Então, isso aí é super em alta também, é uma preocupação muito grande, né? E assim, tudo depende do tempo de fritura. No geral, quanto mais tempo você leva ali fritando, mais compostos tóxicos são formados. Né? Então, não é o ideal, né? Aquele óleo que fica ali requentado, que fica ali fritando muitas horas. Quanto mais o tempo, mais compostos tóxicos vão ser. Né? E aí, uma coisa que chamou atenção na live também sobre isso é que, por exemplo, você pode usar o óleo de soja, que durante muito tempo foi tido como, ai, vilão, é o pior óleo de soja, não vale a pena, não sei o quê. Mas o óleo de soja, ele tem uma, digamos assim, uma resistência tão boa para alta temperatura, então ele degrada mais devagar, ou seja, ele é mais seguro, Hum, digamos assim. Se você vai fritar um salgadinho, né, não fica nervosa, ai, vou fritar o salgadinho no azeite ou no óleo. Usa o óleo, não desperdice o seu azeite, o azeite é mais caro. E aí, na sequência, né, eu até achei um post da própria USP, na época que eu fiz essa live era ainda no meu Instagram pessoal, e na sequência eu achei um post do Alimento USP, que é um outro Instagram que tem de divulgação, e eles estavam falando justamente isso, né? Óleo de soja, vilão ou mocinho. Então, pode ficar à vontade, né? Isso aí. o óleo de soja demora mais a perder essa propriedade. Ele é mais estável, né? Então, se você for fritar Estável. um salgadinho, não tem problema, né? Cris está perguntando aqui, minha amiga, está perguntando, os óleos soja, canola, milho, são todos iguais? Pode Não. ser usado ou soja é o melhor? Soja é o melhor para essa questão do aquecimento. Para a questão do aquecimento, sim. Para a questão, cada soja, cada óleo tem a sua composição. Para a questão do aquecimento, fique à vontade, mas assim, não encare o óleo de soja como um vilão, porque ele tem uma grande estabilidade térmica. Não precisa se preocupar. E aí vai do gosto, né? Do gosto, do bolso de cada um, né? Não tem O nenhum canola e o óleo. milho tem muita diferença? Canola e o milho, se tem. Muita gente até fala que o canola é melhor, porque ele é rico em ômega 6, né? Mas o ômega 6 não é algo tão importante para a gente. O que é importante para a gente é realmente o ômega 3, né? O que geralmente é mais pobre na nossa dieta é o ômega 3. Então, assim, em geral, não existe óleo, as gorduras são importantes, isso é importante deixar claro, né? A gente não tem que tirar a gordura da nossa dieta. A gordura faz parte da síntese de hormônios, de uma série de bioquímicas, de reações bioquímicas que acontecem no nosso corpo. A gordura, tudo tem importância. A gordura, o açúcar, o sal, mas nada pode ser usado em excesso, né? Não é essa a ideia, né? Então, assim, não há um óleo melhor, cada um tem vantagens e desvantagens. Minha mãe e Camila estão perguntando sobre o óleo de girassol, dizendo que se acham que é o melhor. As pessoas dizem que é, não tem transgênico. Você fez uma live também falando sobre transgênico. Gente, se vocês querem saber sobre nutrição além dos alimentos saudáveis, agroecologia, consumo de lácteos, alimentos antioxidantes, todas essas lives estão disponíveis no Divulgando Underline Ciência, que é incrível. Todas essas lives vão estar lá disponíveis no Instagram de Eriquinha. Mas tirando a dúvida, por favor, Eriquinha, do óleo de girassol. Pode usar o óleo de girassol, sim, não tem problema.
Mas a questão grande é, não existe um óleo que seja o melhor, entendeu? Tudo é muito em função do binômio tempo Do e que vai temperatura fazer. vai fazer a diferença. Sobre a questão dos óleos transgênicos, sim, todos eles é, são, né, soja e milho estão aí a rodo por causa da transgenia que há, né? E aí a gente acaba entrando um pouco na polêmica dos transgênicos, né? Não há nada comprovado ainda que os transgênicos nos façam de fato mal, né? Há suspeitas, há hipóteses. A gente aqui no Brasil tem o CTN-Bio, que é um órgão que faz os estudos. Não adianta você fazer a transgenia, vou fazer a transgenia e já vou sair vendendo. Não há isso. O CTN-Bio, ele controla tudo isso. Mas Desculpe, Eriquinha, o que é transgenia? Explique pra gente, que somos leigos. é melhor, né? Transgenia, Então, por favor. é ótimo. Então, transgenia, eu vou dar um exemplo, por exemplo, da soja, né? A soja, o cultivo de soja vem crescendo, né? Precisa da soja não só para fazer o nosso óleo, mas para a ração animal. E aí uma empresa, não vou falar o nome, desenvolveu a soja transgênica, né? O que é a soja transgênica? Ela pegou uma bactéria e colocou lá um genezinho nessa bactéria que desse resistência ao agroquímico e colocou esse genezinho de resistência na soja. Então, quando você cultiva essa soja, você tem o quê? Uma soja transgênica, porque ela já teve a genética dela modificada, uma modificação direcionada por uma manipulação genética diante de por uma bactéria, algo feito em laboratório. E a grande questão é que isso foi desenvolvido com a ideia de que iria se usar menos defensivo, menos agrotóxico. Só E que aí isso é piorou, usaram mais. porque o que acontece? E outra, a empresa que desenvolveu essa soja é a empresa que vende o agrotóxico. Entendeu? Meu Deus. Os transgênicos vão muito além, porque eles têm um caráter de discussão polêmica na questão ambiental, na questão social, né? Então, assim, mas em si, você consumir um transgênico, eu vou ter propensão a câncer, eu vou ter um. Isso ainda não está muito bem estabelecido. Tem um estudo, né, que a gente até comentou dele na nossa live. É um estudo que saiu há um tempo atrás, ele foi super polêmico, ele foi lançado, depois a comunidade científica tirou ele, nem sei se ele voltou a ser publicado ou não, que ele mostrou um monte de ratinho cheio de tumor. Só que esse ratinho, ele se alimentava desse milho, eu acho que era milho, que era transgênico, mas que tinha uma alta dose do agrotóxico. Uma alta dose, uma quantidade de milho muito exagerada, que não era normal de um ratinho comer. Vamos supor que o ratinho comesse por dia, sei lá, vou chutar, tá? 20 gramas de milho. E aí deram para ele uma dosagem, tipo assim, o dobro e com uma quantidade muito grande de agrotóxico naquele milho. Então, é um estudo que ele é polêmico e tudo mais. Não é muito confiável. Esse não foi um estudo muito característico. E é o único, praticamente. Então, assim, a polêmica envolvendo os transgênicos é muito nesse sentido. O que foi feito de transgênico até agora é para favorecer grandes empresas, né? Não tem um benefício para o consumidor. O benefício é para grandes empresas e para quem produz, para o grande produtor. A soja está aí batendo, eu acompanho, né, por curiosidade. A soja bate recorde atrás de recorde. A soja avança por esse cerrado aí, né? Então, assim, tem questões econômicas e sociais que acabam envolvendo esse aspecto do transgênico. E por falar em transgênico, a questão do alimento orgânico, que a gente agora tem buscado mais, essa alimentação saudável dos pequenos produtores. Vocês fizeram uma live falando sobre nutrição além dos alimentos saudáveis. O que seria essa nutrição além desses alimentos? Você pode citar um dos temas que vocês abordaram nessa live? Posso abordar assim, só para pegar um gancho terminando, falando um pouquinho do transgênico, né? Muita gente pensa, eu vou no supermercado, eu vou comprar um tomate, o tomate é grande. Ele é transgênico? Não. Às vezes aquele tomate ali, ele é grande
porque ou pode ser agrotóxico, sim, ou ele é grandão porque foi cruzamento entre as espécies, como é o caso do nosso trigo. O nosso trigo, hoje em dia, ele é muito rico em glúten, não porque ele venha de uma transgenia, mas é um melhoramento genético clássico, ou seja, foram cruzamentos de espécies, né? Cruzou Uhum. trigo 2 e foi dando, né? Então, só para terminar essa ideia do que é o transgênico, que eu vejo muita gente falar, ah, o tomate é transgênico. Não, não é isso. Não E é bem se isso. as pessoas aqui na live quiserem ver mais sobre os transgênicos, tem a live toda no seu Instagram. É uma oportunidade de conhecer as outras lives também. E dos Essa alimentos saudáveis, a da nutrição, que eu gostei live, bastante. Essa eu tirei várias dúvidas também, que eu tinha a questão do leite, que eu fiquei na dúvida quanto de leite a gente precisa em relação ao cálcio. Aí ela disse que ia depender do peso, da idade, pode ser 2 copos por e por dia, uma coisa isso assim. o papel do nutricionista, né? O nutricionista é um profissional assim muito importante para te passar de fato uma dieta equilibrada para o que você precisa, porque leva em consideração todo o seu histórico, tudo que aquilo que você precisa, o seu peso, o E que você cada pessoa é única, você precisa ser coerente. É. cada pessoa é única, né? E o leite realmente a quantidade de cálcio necessária varia ao longo do tempo, né? Ao longo da idade, né? Principalmente quando a gente é criança e mais velho, né? Se eu não me engano, eu não sei ao certo quanto que a gente precisa de cálcio. Eu acho que é em torno de 2.000, não tenho muita certeza, né? Mas assim, 2.000 miligramas, eu acho, se eu não estou enganada, se alguém tiver aí, souber. Mas enfim, o que é importante ficar dessa questão do leite, né? Ficar dessa questão do cálcio. O leite, ele é um alimento muito importante como fonte de cálcio. Ah, mas eu não gosto de leite. Beleza, outro dia eu estava vendo ali um iogurte que é cheio de cálcio também, tem queijo, e também você Você consegue. mesma me sugeriu tomar o iogurte, que eu falei, ah, Eric, eu preciso tomar algo assim para melhorar a questão do intestino, que eu tenho refluxo, essas coisas, e do É, estômago também. um iogurte não muito açucarado, né, e tal, aquilo Que é o ali, eu acho integral, né? o integral, porque, né, em geral eles são muito ricos em açúcar, pelo que você estava falando ali, não é o legal. Beto, só te fazer um. Eu tô achando que aqui tá escuro. Eu posso acender a luz rapidinho? Pode, pode. Eu ia te pedir para você acender, porque eu vi que estava começando a escurecer, mas eu não quis te interromper, mas eu ia te falar também para Não, acender. Ah, E aí, amiga, o que é importante ficar disso, né? Você tem várias fontes do cálcio. Não precisa ficar restrito a uma fonte só. Ah, eu vou tomar 5 copos de leite. Talvez isso não seja legal para você. Mas toma o leite, mas come um outro. É o equilíbrio, é a variedade e é o equilíbrio em tudo. Entendeu? Teve uma parte legal nessa live também, se eu não me engano, que a Carol, uma grande amiga minha, né? E ela falou: ah, muita gente acredita que tomar água com limão, né? Foi uma coisa aí que saiu aí nos últimos tempos, sim. como se fosse algo milagroso. O limão é muito bom, não tem nada contra o limão, mas não há um alimento milagroso, né? Você pode continuar tomando, mas não há. É um mito, não há ainda comprovação científica que aquela água morna com limão pela manhã vai te emagrecer. Pode continuar tomando se assim você se sente bem. Mas não há comprovação. Talvez se você tomar uma água morna com algumas gotinhas de suco de maracujá, de laranja, te faça tão bem quanto. Né? Então não há comprovação científica diante disso. Né? Então são alguns É, mitos. Eu lembro o que mais que a gente abordou nessa live. Assim, eu lembro da gente falando, a gente falou um pouco da biocessibilidade, né? Que o organismo da importância do organismo absorver, e que muitas vezes as fontes animais elas são mais fáceis, né? Tipo o leite, a carne é uma fonte mais acessível e disponível de nutrientes naturalmente, né? Lembro da gente ter abordado isso. a questão de como vai o organismo ele recebe aquele alimento. Então tem alguns que são mais fáceis de ser absorvidos, algumas combinações também favorecem a essa absorção dos nutrientes. Então Isso. tem informações riquíssimas e valiosas nessas lives que cada vez que eu assisto uma, eu já começo a pesquisar e vou em outros sites. Me fez ir a um site
de se eu não me engano, ele é neurologista Dr. Ah, Pedro Neuro, que eu fiquei também pesquisando sobre outros tipos de alimentos, quais as melhores formas de absorção dos nutrientes, porque desperta a nossa curiosidade. Eita, travou, gente. Vocês também estão sentindo que a Eriquinha travou? Será que só foi a Eriquinha? Vocês estão vendo a Eriquinha, gente? Me digam aí se tá ok ou se não. Aí, foi o voltou. sinal. Não sei Foi o se foi eu sinal, que caí ou amiga? você. Não, eu tava continuando falando. Falha, amiga. Então É é muito isso, é isso. a questão da gente ser cutucado em cada uma dessas lives a buscar novas informações. Isso. E Desperta, eu senti isso. desperta para novas ideias, né? E é isso, vai assistindo devagar, elas ficam salvas, né? Às vezes, quando eu assisto muita live das pessoas, dos amigos e tudo mais, e tem muita coisa acontecendo, né? Então, às vezes, dá para você estar ali, eu tô lavando louça, tô ouvindo a live lá, né? E vai aprendendo, porque uma hora muita coisa acontece, né? Sim, hoje E mesmo eu assisti, me arrumando para a live, e assisti a live do meu amigo Cris, que está aqui online com a gente, participando também da live, e ouvindo e me maquiando e fazendo e falando com ele rapidinho. Mas se eu tenha perdido alguma informação, eu vou lá de novo e isso. vejo. E Eu o que eu acho que o intuito da gente reforçar na nossa live de que todo mundo tem algo a falar é encorajar. Eu quero te encorajar, a Eriquinha que também está aqui te encorajando para você. Se você tem uma mensagem para dizer para o mundo, faça sua live, faça seu Instagram, o que você puder contribuir para que as outras pessoas sejam beneficiadas, porque um ajudando o outro, com certeza, tudo fica melhor. E a é, Eriquinha é um exemplo disso. A gente tem aprendido muito com as lives do Divulgando Ciência. A gente tem e eu trazido profissionais também aqui. Olha, Eriquinha. não, eu aprendi Laura está muito. dizendo aqui. Tô Laura fazendo está dizendo, eu estou faxina. fazendo faxina e ouvindo você. É a melhor forma, né? É a melhor forma, a gente vai aprendendo. E é muito isso que você falou, Beta. Você desperta para ideias que antes você não tinha. E assim, Não eu sempre, tinha. nas primeiras lives que eu fiz, eu procurava assim, botar as referências dos artigos, né? Mas dá um pouquinho de trabalho, não é muito prático. Eu sempre me coloco à disposição para quando as pessoas tiverem alguma dúvida, me manda um direct, me manda uma mensagem, que eu converso com a pessoa, tento esclarecer. Eu falo que a gente faz o doutorado, a gente não sai sabendo tudo. A gente não tem. As coisas mudam muito, principalmente na área de alimentos, né? Sim. Muda muito. A gente tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre ouvindo, aprendendo, a gente estuda muito. Mas eu deixo esse canal aí aberto para quem eu consulto os meus amigos, em geral, quem faz live comigo também se coloca à disposição de me ceder material, né? E é isso, não acredito em tudo que você vê. Tem muita gente aí que às vezes o intuito é vender um livro, está sendo patrocinado, então está divulgando coisas que não são reais. E muitas vezes as pessoas às vezes têm um dom da oratória, né? Para te convencer de algo que não é real. Então, assim, muitas vezes Sim. a gente vai no Instagram e tem muita coisa, assim, que não é legal de ver. Então, assim, procura ver o quanto a pessoa é séria, o quanto a pessoa está desenvolvendo aquilo ali. Confira, vai em outros também, não vai em uma fonte só, né? Eu sigo um professor que o nome dele é Pedro Calabres. Ele É, é professor, palestrante, e ele tem o canal Neurovox. E ele sempre reforça no final das lives. Gente, aqui tem embasamento científico, se você quiser ver as fontes tais e tais e tais. E se você vir algum documento, alguma reportagem, sempre procure as fontes, não se limite. E é a questão do exemplo arrasta. Todo mundo, se você vir algo que seja importante para você e que faz sentido, você com certeza vai tomar aquela pessoa como inspiração, como exemplo. A gente viu agora esse ator do Marvel que faleceu ontem, que ele puxa, é um exemplo para muitas pessoas, então você se inspira. Se alguma sim, pessoa tem uma mensagem forte, positiva, vai marcar para você e você vai querer ser também importante como aquela pessoa foi para você.
É. E eu acho também, Beta, que é muito daquela coisa assim de se aventurar em algo novo, né? Tem uma frase, eu acho que a gente já conversou sobre ela, não sei que eu costumo falar muito com as amigas, que é assim, quando que você fez algo, é, quando foi Novo pela primeira vez, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, né? pela E primeira eu vez. acho que é isso que tem que motivar a gente, né? Sair, para aí, o que que eu posso fazer? O que que eu, né? Eu me sentia, né? Eu tô aí mestrado, doutorado, eu já não sei, eu comecei na área da ciência eu fiz técnico em química, né? Então eu já estou no laboratório já tem um tempinho. E aí eu falava assim, caramba, às vezes eu quero falar um assunto, eu estudo muito a área de enzimas, mas nem todo mundo tem o conhecimento básico do que é uma enzima para entender. E aí eu não conseguia, às vezes, fazer a comunicação, sabe? E, poxa, eu vou falar da minha tese, mas a pessoa não vai entender muito o que é a tese, né? Só quem é da área mesmo. Mas eu não posso me calar, eu tenho que fazer um Não movimento, pode. eu tenho que Sim. falar o mínimo para que as pessoas não acreditem nessas coisas que estão aí e que não ajudam, né? Quando você passa a acreditar, foi o que eu falei até no início da live, quando você passa a acreditar que o chá de sei lá o que vai te fazer emagrecer, você não cuida da sua dieta, do equilíbrio. Quando você passa a acreditar que o chá tal vai te proteger do coronavírus, não é assim, né? Não há É. proteção. A proteção é lavar a mão e não levar a mão ao rosto e assim vai, né? Tem aqui vários comentários, as pessoas super felizes. Meu amigo Cris escreveu aqui que eu ajudei ele hoje na live, porque eu me arrumando, ouvindo a live dele, falando, tá tudo bem, o som tá bom. Tudo que a gente puder fazer para ajudar o outro, para dar força, para que ele continue fazendo uma coisa que é a essência dele, que valorize. Cris também escreveu aqui: a ciência tem um papel importantíssimo, pesquisar para não cair em modismos. A Cleo Sim. escreveu, verdade, Beta, através das lives tenho realmente adquirido conhecimentos múltiplos, tenho amado esses momentos de interação. Sua amiga aqui, Carolina Beres, escreveu, Érica é maravilhosa, rainha das lives. A Carol E foi aqui na live comigo dessa daí da que você falou, nutrição, que foi a nutrição, isso, né? Porque, isso. na verdade, assim, o tema do Divulgando Ciência são as minhas três áreas assim, de conhecimento um pouco maior, né? Alimento, todo mundo é super curioso em relação ao alimento, né? Ontem eu estava vendo a nutricionista que fez a live comigo da gordura, ela estava fazendo um post, gente, eu quero comer pizza em paz, porque todo mundo quer. Você senta para comer uma pizza e todo mundo quer vir perguntando um monte de Quer coisa, né? perguntar? Alimento gera curiosidade, saúde e sustentabilidade, porque eu sou bióloga, né? Então, Sim, as lives que eu faço são nessa temática aí, né? nessa tríade. Nessa tríade, assim, porque eu acredito que está tudo junto, né? Alimento, saúde e sustentabilidade, né? Tem Então, mais tem a parte comentários também aqui. que você fazer de... Tem mais comentários aqui, amiga. Só para a gente dar aqui uma reforçada na galera que está vendo as lives. Norma escreveu aqui, parabéns, Beta, beijos, obrigada, Norma. Tem também Machado AMR, parabéns, Érica, muito importante mesmo esse canal de informação de ciência com qualidade. Uma amiga minha Tá da vendo? Embrapa, inclusive a minha orientadora, amiga e chefe, a Leda, está aí, ela me dá o maior apoio. Eu recebi muito apoio assim dos meus amigos, dos pesquisadores da Embrapa para estar nesse trabalho também. Então é muito bom, né? Porque você se sente apoiada, né? E os amigos em geral, né? Tem a Sim. Andressa, Eu que é queria sempre. deixar até a mensagem falando sobre propósito que esse ator da Marvel, Chadwick, eu não sei como é que pronuncia, gente, eu tô falhando, mas é o ator que faz assim e que faleceu ontem, então eu queria reforçar uma mensagem que ele falou. É melhor encontrar um propósito do que um emprego ou carreira. O propósito vai além das disciplinas. O propósito é um elemento essencial seu. É a razão pela qual você está no planeta, neste particular momento da história. Sua própria existência está envolvida nas coisas que você está aqui para cumprir. Qualquer que seja a carreira que você escolher, lembre-se que de suas lutas ao longo do caminho, pois elas têm o objetivo apenas de moldar você para o seu propósito. Então, essas lutas, esses momentos que a gente tem de dificuldade, não desistir, porque o que vale é o seu propósito, que você sabe que você vai fazer a diferença no mundo. Que é o que você É, falou do cientista, né?
Sim, sim, sim. Com certeza. A gente tem que falar, tem que colocar para fora. E é muito o que você falou, é o exemplo que arrasta, né? Que E as arrasta. ideias vão surgindo, você vai reconectando com pessoas. Eu tenho certeza que de tanta live que eu vejo, tanta coisa que eu estou usando esse tempo, né? Esse momento assim para isso, você não sai a pessoa da mesma forma quando você se abre a Não, uma nova ideia. E tem uma frase também que fala: a única coisa que não te roubam é conhecimento, né? é conhecimento. Então, assim, Tá todo mundo para mim agradecendo. Eu quero agradecer a você, amiga. A gente acha que isso provavelmente só tem um minutinho para acabar a live. Amei. foi É uma ótimo. amizade que está se estendendo aqui no Rio. Temos 28 segundos, por favor, as palavras finais para você, amiga. Eu agradeço a você a oportunidade, agradeço a todos que nos acompanharam aqui, os meus amigos e os seus amigos. Continue assistindo as lives, porque tem sempre algo novo a aprender. Tem. Vou deixar gravada, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigada, amiga. Beijo. Tchau, Beijo. gente. Tem mais Tchau. live depois.